Hoje é noite de libertação. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. No dicionário, irrepreensíveis diz sem falha nenhuma. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, seja santos, porque eu sou santo. Nós vamos falar de um assunto que nós estamos falando muito ultimamente. E o que é? Quem sabe? Alianças! Oh, que Deus maravilhoso! Porque o Senhor falou, não, vocês não vão encerrar este assunto sem antes, como igreja, se arrependerem e serem libertas daquilo que prendem vocês. Quando o Senhor propôs que nós falássemos sobre alianças, eu imaginei que o Senhor falaria sobre, ou começaria falando sobre outras alianças. Por quê? Porque nós saímos recentemente de uma campanha sobre o espírito da miséria. Então eu imaginei que nós começaríamos por outro lugar, por outro tipo de aliança. Mas o Senhor foi enfático em pedir que nós começássemos pelas financeiras. E eu me surpreendi com a quantidade de coisas que o Senhor trouxe à memória, que ainda no nosso meio, no meio das mulheres em específico, ainda estávamos vivendo, ainda estávamos cativas. Eu falo estávamos porque quando uma está, o corpo está. Então, quando eu comecei a ler os relatos, no grupo foram poucos, mas particularmente foram muitos. E eu me surpreendi com a quantidade de relatos que foram feitos dos mais variados assuntos, né? E eu entendi o que o Senhor, para onde o Senhor estava nos levando. Porque a verdade é que quando todos esses assuntos da aliança veio à tona, não é só uma questão da aliança financeira, mas é muito mais profundo. Porque quando eu me precipito e faço qualquer tipo de aliança sem consultar ao Senhor, envolve a falta de relacionamento que eu tenho com Ele, envolve a falta de compromisso que eu tenho com Ele, envolve a falta de confiança que eu tenho com Ele. E o mais profundo são as questões financeiras, porque são as questões onde nós tomamos a frente e não esperamos que o Senhor venha ao nosso socorro. O foco hoje da pregação não é a aliança financeira, mas é a aliança num todo. Por quê? As alianças erradas num todo, que foi o começo do assunto das alianças no grupo. Porque a apóstola tem trazido para nós um material riquíssimo sobre nascidas do Espírito. Mas para nós vivermos essa profundidade de sermos nascidas no Espírito, olhando para a circunstância que nós estamos vivendo no grupo, tem alguma coisa errada. Totalmente errada. Por quê? Nós não vivemos mais na ignorância. Nós estamos fazendo alianças erradas e cientes de que aquilo é errado. Não estamos vivendo na cegueira, mas somos coniventes com aquilo. E estamos vindo aqui nas terças-feiras para viver um nascimento do Espírito cheio de pecado interno. Então, por isso que hoje, como igreja, nós vamos viver esse tempo de conscientização e de entender para o que o Senhor está nos chamando e nos posicionarmos em aliança genuína com Ele. E deixarmos de uma vez por todas para trás aquilo que nós estamos carregando de ciclos em ciclos. Porque eu cheia de pecado,
cheia de contaminação das coisas do mundo, não vou ser nascida do Espírito. Não vou conseguir alcançar essa profundidade que o Senhor tem nos convidado a viver. Por quê? Porque o Senhor diz em Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E a santidade é na sua genuína. Quando nós falamos em santidade, automaticamente nós somos levados às questões sexuais. Mas a santidade, ela está relacionada como um todo. Eu sou santa. Todas as minhas atitudes são santas. Todas as minhas alianças são santas. Tudo aquilo que eu faço me leva a ser santa. Eu não posso ser santo só numa área e nas outras prosseguir a minha vida como se nada estivesse acontecendo. Fechar os meus olhos para aquilo que o Senhor diz que são as minhas obrigações diante dele. Não, eu vou ser santa aqui, ó. Nessas demais, eu vou me deixando ser levado para depois. Eu vou deixar, com o tempo, eu penso nesse assunto. Só que o Senhor está nos convidando à maturidade. Para sermos nascidas do Espírito, nós precisamos ser maduras espiritualmente. E é isso que o Senhor quer de nós. É para este lugar que o Senhor vai nos levar. E eu vou. Amém. Eu vou. Vamos? Então vamos. Vou falar sobre aliança. O que significa aliança? Aliar-se, associar-se, unir-se. Quando uma aliança é estabelecida, uma associação é feita. Só que nós temos o romantismo de achar que para haver uma aliança é necessário ter alguma cerimônia envolvida na situação. É necessário ter algo grandioso. Mas diariamente, nas nossas ações, nós nos aliançamos com pessoas, situações e demônios, sem perceber. Nós, no dia a dia, nos aliançamos de forma errada, se não somos conduzidas pelo Espírito. Porque, como a apóstola explicou, o Espírito está em mim. Mas não é sempre que eu me permito ser conduzida por Ele. Não é sempre. Muitas vezes nós sabemos. O mundo tem a mania de falar que a mulher tem o sexto sentido, né? Nós não temos sexto sentido. Nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos conduz. E quando a gente está ali, para fazer algo que desagrada ao Senhor, uma aliança com outra pessoa, com outros deuses que desagradam o Senhor, o Espírito fala conosco. Sempre. Fala ou não fala, gente? Sempre. O Espírito fala sempre. Mas nós, na nossa forma de lidar com as coisas, optamos em não ouvir. Optamos em resolver aquela situação porque é muito urgente. E tomamos da mão do Senhor a direção das coisas. Tomamos da mão do Senhor a forma como Ele lida em nos tratar. E resolvemos ir por nós mesmos. E seguimos ciclos e mais ciclos e mais ciclos, nos aliançando de forma errada. Amém, gente? Amém. Um pouco sobre os pecados que foram expostos, né? Porque assim, não teve um pecado que foi exposto por uma única pessoa. Nós tivemos alguns que foram expostos por muitas pessoas. Então, alianças que envolviam agiotas, alianças que envolviam coisas criminais. Pirataria é crime, gente. Tudo que eu uso, que eu não compro, é crime. Então nós estamos indo muito mais profundo, né? De ter em casa coisas que é contra a lei mesmo, do Brasil. É contra a lei. Não é só uma questão de lei espiritual, mas é contra a lei que rege este mundo. Então foram muitas coisas que foram sendo faladas, principalmente de dívidas que foram adquiridas e que simplesmente foram deixadas para lá. Que nós compramos
e que nunca nos preocupamos em verdadeiramente honrar com esses compromissos. De ir lá e de, não, pastora, mas eu fiquei desempregada, isso e aquilo. O você não ter o dinheiro para honrar com o seu compromisso é uma situação. Simplesmente esquecer a dívida e fingir que nada aconteceu é uma maldição. Então, eu não tenho como honrar, eu vou até aonde eu devo e explico a minha situação. E clamo para que o Senhor venha e interceda ao meu favor. Então, foram muitas coisas que foram surgindo. E quando nós começamos a avaliar no profundo, a verdade é que muitas dessas dívidas ou muitas dessas ações eram desnecessárias. Foram por total falta de controle, seja ele financeiro, de controle das suas emoções, de controles que a Bíblia nos diz que é pecado. Então essas alianças, elas nos trazem peso, elas nos trazem, é como se você fosse aquelas que põe antigamente, né, nos desenhos de presidiário, que você vai arrastando aquela bola e você fica ligado a isso. E é necessário este romper para que nós possamos prosseguir em liberdade, porque nós precisamos nos desvincular. Eu ministrei muitas meninas no individual, mas é importantíssimo que nós possamos ser conduzidas como igreja para um arrependimento único. Para que como igreja eu me compadeça da minha irmã, por ela estar vivendo este cativeiro e não estar conseguindo ir, por estar presa a alianças que não deveriam ser feitas. Muitas coisas que nós estamos passando hoje, no nosso dia, é uma consequência, é uma colheita na realidade. Quando nós falamos que a igreja fala muito sobre colheita, né? Muito sobre colheita. Nós aprendemos muito sobre isso aqui, na nossa casa. Nós aprendemos sobre como plantar e sobre como colher. E isso tem que ficar muito gravado dentro de nós, que o que nós vivemos hoje, ela é uma colheita. Romanticamente falando, nós podemos dar o nome de perseguição, nós podemos dar o nome de ingenuidade, nós podemos dar o nome que quiser. Mas a verdade é que, se eu estou na situação que eu estou vivendo uma colheita. Do que eu estou vivendo uma colheita? Provavelmente de alianças erradas. Provavelmente porque eu tinha que tomar uma decisão, eu tinha que seguir adiante com algo e eu não consultei o Senhor para isso. Eu me precipitei e eu resolvi da forma que eu achava que seria a melhor. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu vou dar uma explicação para vocês, para ficar uma coisa clara. Deus, Ele é o meu Pai, certo? Então eu tenho que tomar uma decisão e eu não me posiciono diante do meu Pai para perguntar para Ele qual a melhor decisão a ser tomada naquele momento, certo? Por quê? Porque geralmente eu sei que Ele vai falar, não faça. Geralmente, quando eu não me posiciono diante do Senhor para perguntar algo, é porque eu sei que Ele vai dizer, não faça. Então eu não perguntei, e eu fui e eu fiz uma aliança com alguém. Seja amizade, seja questões financeiras, seja questões emocionais, seja o que for. Se Deus é meu Pai e eu tenho uma aliança eterna com Ele, e eu sei que Ele vai falar não, e eu não pergunto, e eu vou, e eu faço aliança com uma outra pessoa que Ele teria dito não, com quem eu estou fazendo aliança? Eu tenho duas opções. Ou eu faço com meu Pai, que é santo, ou eu faço com as trevas. Então, a partir do momento que eu fui sozinha, deixei Deus lá, não me posicionei diante dele para tomar qualquer tipo de decisão e me aliancei com uma outra pessoa, eu estou debaixo de qual autoridade? Das trevas. E isso, gente, é para qualquer coisa. Seja uma sociedade, seja uma amizade, seja um relacionamento. Se eu não submeto a essa situação ao meu Pai espiritual e a Deus, eu estou fora do desenho de Deus para mim. Porque eu fui por mim mesmo.
E hoje eu vivo a consequência desse plantio. A colheita do que eu plantei lá atrás por ter tomado a decisão por conta própria é o que eu vivo hoje. Amém? Amém. E aí você vai pensar, não, pastora, mas mulheres e homens de Deus são sempre seguidas pelo Espírito e não fazem alianças erradas. Nós não precisamos nos submeter sempre para saber, eu posso, não posso, porque o Espírito está em mim. Aí eu vou dizer para você o seguinte, Josafá provavelmente pensava isso e fez uma aliança com Acabe. Sansão talvez pensava isso e foi destruído por Dalila. Salomão se aliançou com as mulheres idólatras. O que nós precisamos entender é que, por eu ser uma mulher de Deus, eu não estou ilesa de fazer uma aliança errada, uma aliança demoníaca. Vamos supor, Salomão, que se aliançou com as mulheres idólatras. A partir do momento que ele se aliança com alguém, se aliança com as mulheres idólatras, ele é idólatra. Porque eu não me alianço com uma pessoa, eu me alianço com o estilo de vida dela. É essa que é a grande questão. Então vamos dar um exemplo sobre a amizade, sobre rodas de escarnecedores. Não, pastora, não tem nada demais. Ela saiu da igreja, ela fala mal do nosso pai espiritual, fala mal de todo mundo, mas ela é minha amiga. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é. Não é. É tudo a mesma coisa. A partir do momento que você continua em aliança com esta pessoa, você também está em desonra. Porque a Bíblia fala que nós não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores. Então, a partir do momento que eu estou em aliança com alguém, eu sou conivente com aquilo que ela faz. Logo, eu estou aliançada com o estilo de vida dela. Eu estou aliançada com aquilo que ela adora. Eu estou aliançada com o modo que ela vê as coisas. O reino de Deus não é simples. E ao mesmo tempo é. Vocês entendem? Não dá pra gente. É por isso que a Bíblia é muito clara no sim, sim ou não, não. Ou eu sou santa, ou eu não sou. Não, eu vou ser santa aqui, ó. Mas não mexe nas minhas amizades, né? Não, olha, eu vou ser santa aqui. Mas sabe o que é? Lá na hora do meu trabalho, onde todo mundo se reúne para tomar café e fala mal do meu chefe, eu tô lá. Porque se eu sair de lá, já viu, né? Eu vou ser a rejeitar. Não, eu não concordo com o que eles estão falando. Eu tô só lá. É? Será que não concorda? E só está lá? Ouvindo o que as pessoas estão falando? Vamos supor que você realmente não concorde e você está lá. Acontece algum problema e fala, olha, isso tudo aí foi falado às 10 horas da manhã, lá onde aquele pessoal, fulano e ciclano estavam tomando um café. Você estava lá. Significa que você concorda com tudo que foi dito. A verdade é que por comodidade, nós não nos posicionamos, seja na igreja, seja no mundo, seja onde quer que seja. Então, em troca de... Muitas alianças acontecem por conta da troca de favores. Não, eu preciso me adequar aqui, porque eu vou ser beneficiada ali. Interesse. Por interesse. E aí nós colocamos em prova a nossa santidade. Nós colocamos em prova a aliança que eu tenho com o Senhor. A apóstola falou na semana passada sobre um exemplo do apóstolo Rui, né? Que num determinado filme, o Espírito falou para ele, eu não estou aí. Eu, sentada ali, fiquei pensando, em muitos lugares, se nós deixássemos Deus falar, ele ia falar, eu não estou aí. É que nós não permitimos, né? Por mais que ele tente, às vezes a gente fala, não, depois a gente conversa. Depois a gente conversa sobre isso. Só que o que a gente não consegue enxergar? Que tudo isso é aliança. Tudo é aliança. Quando eu estou lá, tomando meu café, esperando o pessoal falar mal do meu chefe, mesmo que eu não estou falando mal do meu chefe, eu estou aliançada
com aquele grupo que fala mal do meu chefe. Quando eu não consigo segurar a santidade sexual antes do casamento, eu estou aliançada com Lilith. Quando eu adoro ao dinheiro e não espero o Senhor agir em meu favor, eu estou aliançada com Baal, com Mamon. Então é muito mais profundo do que simplesmente decidir ou não decidir. Mas é lá no profundo, em escolher Deus, em escolher estar aliançada somente com Ele. Eu acho que é por isso que a primeira pregação do Nascidas do Espírito foi tão difícil. Porque dentro do nosso corpo há pecado. E nós não tínhamos nos desligado verdadeiramente das alianças para poder mergulhar no que a apóstola trouxe para nós. Nessa proposta, nessa vida que não condiz com a vida que nós, mulheres dessa igreja, estamos vivendo. Não condiz. E não é bronca. Mesmo. É trazer a realidade, porque há esperança. Porque há esperança. O Senhor nos garante isso. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Para falar, Deus, eu quero viver uma aliança somente contigo. Eu não quero fazer parte. Eu não quero fazer parte deste mundo tenebroso. Eu não quero fazer parte e estar envolvida em alianças malignas, em alianças emocionais que me levam lá a viver o pecado. Porque muitas vezes, a apóstola pregou sobre isso, tem sobre isso na internet, sobre a codependência. Muitas vezes nós estamos aliançadas por conta da codependência. Mas o Senhor quer nos tirar deste lugar. E é por isso que Ele trouxe este assunto à tona. Porque Ele quer nos resgatar daí. E eu quero ir. Mesmo, Senhor, eu quero ir. Eu não quero ficar neste lugar. Eu quero receber a sua real libertação. E poder mergulhar e ser nascida do Espírito. Aleluia. Amém? Eu ia falar sobre alguns modos de fazer aliança, mas eu acho que não precisa, né? Eu acho que está claro que tudo aquilo que nós fazemos com amizade, com decisões, com questões financeiras, eu me aliancio com aquele modo de vida. Uma pessoa me perguntou no particular, depois ela perguntou lá, a pirataria. A pirataria é crime? Eu posso pirataria? Não, porque eu me aliancio com o crime. Eu patrocino o crime. O meu dinheiro, que deveria ser para as coisas santas, está indo para patrocinar o crime, as drogas, o abuso infantil, o trabalho escravo. Então, olha para onde vai. Não é simplesmente eu fui lá e comprei um CD pirata e Deus me perdoe. Não, não é isso. É que é mais profundo. A raiz é muito mais lá embaixo. É muito mais lá embaixo. Isaías 31 diz... Eu vou ler a versão que eu imprimi, porque aqui está um pouco diferente, aqui fica muito mais claro, que é: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Mas nem tudo está perdido. Aleluia! Aleluia. Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Amém. Em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Salmo 51, 4 diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sentença e tens razão em me condenar. Qual é o caminho para nós agora? É reconhecermos que estamos nos aliançando de forma errada. E isso aconteceu nos últimos dias.
Mas eu orei muito hoje à tarde para que o Senhor trouxesse à memória ainda o que estava em um culto. Porque às vezes a aliança ela é tão forte, que ela se torna um com você. E aquilo passa a ser tão natural, que você fala, eu consegui enxergar que isso é pecado, gente. Eu não conseguia enxergar que, sei lá, que tal amiga estava me levando para um caminho de destruição, que tal questão emocional estava me levando para um caminho de destruição, que tal prática ilegal financeira estava me levando para um caminho de destruição. Quando nós fazíamos o CD do MMO, eu me deparava com cada situação, porque nós tínhamos o CD para levantar custos para o próprio ministério, para ajudar as próprias mulheres, enfim. E algumas 3 pessoas falaram, eu comprei o CD e eu abençoei 4 pessoas. Mas ela tinha comprado um CD. Ela tinha comprado um CD. E a ministra falou, olha, na realidade você levou maldição para essas pessoas. Você não só... se ela tivesse perguntado, ela falou, olha pastora, eu queria abençoar. Você me autoriza? É muito diferente. É muito diferente. Mas as pessoas compravam, reproduziam e repassavam. É má fé? Eu acho que não. Eu acho que cai nesse lugar de o pecado está tão enraizado que não faz parte. Que é normal. Vamos abrir a mente. As bolsas, os óculos, as roupas, entendeu? Vamos abrir a mente. Não fiquem limitadas a um CD. Abram a mente. O Senhor nos deu uma chance nesta noite. Porque semana que vem tem mais um dia da campanha. Então o Senhor veio trazer essa oportunidade de nós vivermos essa libertação e recebermos a porção do último dia da campanha. Então, queridas, não entenda como bronquinho. Entenda como uma chance do Senhor de nós nos arrependermos como igreja, nos compadecermos umas com as outras. O grupo é para isso. É para nós nos expormos e umas com as outras vivermos cura e libertação. Amém?